Oi, gente, tudo bem? Então, temos aqui o primeiro exercício sobre a determinação da imagem de uma função trigonométrica, que no caso aqui é a função seno, tá? Seno de 3x mais π. E o exercício está pedindo para calcular o valor máximo e o valor mínimo. E isso quer dizer achar a imagem dessa função, tá certo? De seno de 3x mais π. No primeiro vídeo dessa playlist chamada Trigonometria, que vocês encontram um link na descrição desse vídeo aqui, eu recomendo que vocês assistem primeiro esses vídeos. É um vídeo longo que eu cortei em 4, então vocês vão ter primeira parte, segunda parte, terceira parte e quarta parte, em que eu mostro, vou fazer aqui um pequeno resumo, em que eu mostro o gráfico de função do tipo A mais B vezes seno de cx mais D, em que esse A, B, C e D são números reais, tá? E aí, o que eu mostro nesses 4 vídeos de forma bastante detalhada é o que esses valores de A, B, C, D, como é que eles influenciam, tá? O cálculo da imagem e do período da função, tá? Como é que eles afetam a imagem, se eles afetam a imagem e se eles afetam o período. Então, eu vou fazer aqui um pequeno resumo do resultado que a gente teve lá. O parâmetro D, por exemplo, não afeta a imagem, tá? Então, não afeta a imagem. A imagem continua igual. Então, eu não preciso me preocupar com esse parâmetro se eu estou calculando apenas a imagem, tá certo? Vamos focar primeiro na imagem. Então, parâmetro D não afeta a imagem, o parâmetro C também não afeta a imagem, tá? O parâmetro B afeta a imagem, ou seja, ele vai mudar a imagem, aí eu preciso me preocupar se eu tenho um número multiplicado pelo seno. E o parâmetro A também afeta a imagem. Bom, e como é que esses parâmetros afetam a imagem? Qual é o comportamento da função quando eles estão presentes? Bom, o parâmetro B, ele estica, seja, ele estica para cima, então ele estica, ou comprime a função original, tá? Então, ou ele estica, como se fosse um elástico, né? Aumentando a amplitude da minha função, ou ele comprime, diminuindo essa amplitude, né? Esse conceito de amplitude é a distância entre o valor máximo que a função assume e o valor mínimo que a função assume. E esse parâmetro aqui, ele afeta a imagem como? Ele faz um deslocamento da função, um deslocamento vertical, tá? Ou a função vai para cima, se eu somar, se esse A for positivo, se eu somar a função com um valor positivo de A, ou ele vai para baixo, se é um deslocamento para baixo, se esse meu A for negativo. Então, se meu exercício está pedindo apenas para calcular a imagem, eu vou ficar por aqui, o meu resumo, tá certo? Então, quais são os parâmetros que vão afetar? É o parâmetro A, esse aqui, que está somando ao seno, e o parâmetro B, que está multiplicado pelo seno. O resto não vai afetar a minha imagem, tá certo? A imagem do seno lembrando, de menos 1. A imagem do seno de x vai de menos 1 até 1. Ou seja, o valor mínimo do seno é menos 1, o valor máximo do seno é 1. Então, vamos ao nosso exercício.
Letra A, ele pede para achar o valor máximo e o valor mínimo dessa função seno de 3x mais π. Então, lembrando, esse aqui era o meu parâmetro C e esse aqui é o meu parâmetro D. Tanto este C quanto D não afetam a minha imagem. Logo, então, como os parâmetros, né, C igual a 3 e D igual a π não afetam a imagem da função original seno, então, a imagem de seno de 3x mais π é igual, vai de menos 1 até 1. Então, o valor mínimo dessa função é menos 1 e o valor máximo dessa função é 1. Então, reparem que no momento em que você entende, né, a ação desses parâmetros de cada um deles, tá? No gráfico da função, no comportamento da função seno, então você resolve rapidamente qualquer exercício que peça para calcular imagem ou então período da função, tá certo? Então, vamos voltar, vamos para a letra B. Na letra B, a função agora é f de x igual a 2 seno de 3x. Ok, então, novamente, quero salientar aqui, esse aqui é meu parâmetro C, C igual a 3, não afeta a imagem. Porém, este parâmetro aqui, 2, sim afeta a imagem da função, tá? Então, eu tenho que me preocupar com esse 2 e eu não preciso me preocupar com esse 3. Então, deixa eu só escrever aqui, C igual a 3 não afeta a imagem da função. Só para ficar claro, eu estou comparando com essa função aqui, A mais B vezes seno de CX mais D, e, portanto, C é o coeficiente de x, que é 3 aqui no caso, ok? A função que eu mostrei lá em cima. Ok, então, B é o meu parâmetro que afeta a imagem e o B aqui é 2. Então, B igual a 2. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha função seno aqui de 3x, seno de 3x, no mínimo vale menos 1, e seno de 3x no máximo vale 1. Então, o que que isso implica? Que 2 vezes seno de 3x, no mínimo, vai valer menos 1 vezes 2, porque eu estou multiplicando o seno por 2. Então, isso é menos 2. E 2 vezes seno de 3x, no máximo, vale 1, que é o valor do seno de x, seno de 3x, vezes 2, que dá exatamente 2, tá? Então, qual é a resposta? O valor mínimo é menos 2 e o valor máximo é 2 dessa função, ok? Então, a imagem, se eu quiser responder a imagem de 2 seno de 3x, isso vai ser o intervalo que vai de menos 2 até 2. E reparem que o único valor aqui que alterou a imagem da minha função é esse 2 aqui que está multiplicado o seno de x, tá ok? Bom, gente, o exercício fica por aqui. No próximo vídeo eu vou fazer mais um exercício sobre cálculo de imagem de função seno, tá? Como
essas aqui que vocês viram. E aí a gente completa essa série de cálculo de imagens e depois a gente vai passar para o período, para determinar o período das funções, ok? Então, até o próximo vídeo.